Olá pessoal, o capítulo 3 do livro trata do tempo real e neste vídeo eu vou comentar a questão 5 que aparece ao final do capítulo. Então vamos lá. Questão 5. Em um sistema industrial, um computador A é responsável por ler um certo sensor a cada 100 milissegundos. Então, na perspectiva, na visão do computador A, ele está lendo o sensor a cada 100 milissegundos. E enviar a medida para um outro computador B, o qual executa a estratégia de controle. Então, o computador B executa a sua lei de controle e provavelmente tem aqui um atuador, mas isso não vai aparecer na questão. Os cristais de quartzo utilizados nos relógios desses computadores divergem um do outro. Então eu tenho aqui um relógio, né, no computador A e um relógio no computador B, os quais não são idênticos, né? Eles divergem um do outro no máximo por uma taxa de deriva, né, o drift rate de 10 a menos 5. Então nós temos para a questão um ρ de 10 na menos 5, a taxa de deriva de 10 a menos 5. Não existe sincronização de relógios, né, e cada computador utiliza o seu relógio local. Então nós sabemos que os cristais de quartzo apresentam variações de fabricação, pressão, temperatura e portanto, o relógio do computador A não é idêntico ao relógio do computador B, eles são diferentes. Na perspectiva do computador B, qual o intervalo de tempo entre as medições realizadas pelo computador A? O computador A jura que está medindo a cada 100 milissegundos. Né? Mede, sleep 100 mili, mede, sleep 100 mili e assim por diante. E ele manda para o computador B. Né? Aqui a transmissão para efeitos do exercício é considerada instantânea. Tá? No computador B, ele está recebendo as medidas em um intervalo que, embora o computador A jure que é 100 milissegundos, porque ele mede, espera 100 milissegundos e mede de novo, o computador B, isso não necessariamente é 100 milissegundos, porque o computador A usa o seu quartzo, cristal de quartzo local, para definir 100 milissegundos, o que é diferente dos 100 milissegundos do computador B. Cada relógio tem os seus 100 milissegundos diferentes. Justifique. Use o relógio do computador B como referência. Então, nós vamos adotar como referência a hora do computador B. E qual seria, num dado instante de tempo T, a hora no computador A seria o quanto? Bom, a hora no computador A, ela vai ser igual à hora do computador B, mais ou menos uma deriva ρ, né, multiplicado pelo tempo que eu tenho lá. Né. Aqui, nós estamos interessados no tempo entre duas medidas, né? E a gente não está interessado com o TC ou o tempo absoluto, né? A gente está interessado com o tempo relativo. Dado que esta medida ocorreu em T0, eu quero 100 milissegundos até a próxima medida, que eu vou chamar de T1. Então, o fato dos relógios terem uma divergência absoluta entre eles, né? No computador A é 1 da tarde, no computador B é 2 da tarde. Isso não importa, isso não interessa, porque eu estou interessado não em relação a um tempo, né, do relógio, no caso, mas do dia, né, mas sim o tempo a partir de uma medição qualquer. Então, pessoal, como é que a gente vai colocar números? Como colocaremos números aqui?
Eu vou pular aqui para o outro slide para ter mais espaço para trabalhar. A ideia é a seguinte: o computador A ele está vendo a passagem do tempo pelo seu relógio. O computador B ele está vendo a passagem do tempo pelo relógio dele. Vamos supor que o computador A faz a medição, a primeira medição, num momento que a gente vai chamar de T0. E nós podemos mesmo arbitrar aqui, né? E dizer que nesse T0, a hora em B em T0 é 0. Porque, como eu falei, eu não estou preocupado com o dia, o mês, o ano, etc. Não, eu estou preocupado dado essa medida, então, quando vai ser a próxima? E, portanto, eu vou arbitrar como o 0 para mim essa primeira medida. E agora eu estou preocupado com a próxima medida. Então, vamos supor que a medida seguinte, ela vem aqui em T1. O computador A jura que são 100 milissegundos. Tá? Então, o computador, vamos supor que o computador A em T0 ele é 0, e agora o computador A em T1 ele jura que são 100 milissegundos. Já para o computador B, em T0 é 0, porque lembre-se, esse 0 é arbitrário. Eu estou dizendo, ó, aqui é o 0. Tá? Não interessa o que aconteceu não interessa o que aconteceu antes, não interessa o que está acontecendo agora. E qual a hora no computador B em T1? É isso que eu quero descobrir, tá certo? É isso que eu quero descobrir. Bom, eu sei, pessoal, que a hora no computador A em T1 é igual a hora referência, né? Mais ou menos um drift rate que eu pego a partir da referência. Normalmente, né, lá no livro, a gente tinha mais ou menos um delta residual aqui da sincronização de relógios anterior. Mas isso é porque a gente via, né, a UTC ou a hora, né, completa, dia, mês e ano e tal. O zero arbitrário estava bem lá no passado. Aqui, como eu falei, eu não estou preocupado com o que aconteceu antes. Eu defini como meu zero arbitrário a primeira medida e eu estou interessado na segunda medida. Bom, eu posso isolar aqui e dizer para vocês o seguinte: olha, o CB T1 é igual a CA-T1 dividido por 1 mais ou menos o ρ. Na verdade, deixa eu botar completinho aqui, né? Na verdade, eu isolei aqui, né? 1 mais ou menos ρ, está multiplicando. Então, 1 mais ou menos ρ. Aí agora eu peguei esse cara aqui, CBT1 é igual ao CAT1 dividido, né? Passa para lá dividindo 1 mais ou menos o ρ. Ora, então, a hora no computador B, o que eu estou querendo? A hora no computador B, a hora que o cristal de quartzo do computador B indica em T1, ela vai ser igual a... Qual a hora do computador A em T1? É 100 milissegundos. Porque, né, dado que o meu zero arbitrário foi a primeira medição, a segunda medição para o computador A é 100 milissegundos. A hora no computador A em T1 é 100 milissegundos. Dividido por 1 mais ou menos o ρ que nós vimos é 10 a menos 5. Tá? Bom, aí fazendo as contas, né, vocês vão encontrar um valor maior e um valor menor aqui. E isso, né, então, na perspectiva do computador B,
qual o intervalo de tempo entre as medições? Eu não vou ter certeza, vai ser alguma coisa dentro desse range, dado que o drift, esse 10-5, é um valor extremado de deriva, né? Então, qualquer coisa entre computador A adiantar ao máximo e computador A atrasar ao máximo, tá valendo. Então, eu vou ter a resposta é um range de tanto a tanto, né? Dado aqui pelo mais e pelo menos. Por que eu falo que o computador A adianta e o computador A atrasa? Porque a nossa referência é o B. Quando eu digo para vocês a referência é o relógio do computador B, então o computador B está sempre certo. Por definição, dado que o computador B é a referência, o computador B está sempre certo. E quem atrasa e quem adianta é o computador A. Então, dessa maneira, a gente encaminha a solução desta questão. Mais informações a respeito do tempo real vocês encontram no livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais, pessoal.